Esse relato de experiência trata da contextualização e criação participativa, né, de um projeto de pesquisa de cannabis agroecológica, né, de uma formação de grupos interdisciplinares na universidade e com a colaboração de diversos cursos com o processo de pesquisa, né, umas questões muito administrativas, internas, financeira, contábil, jurídica principalmente. São poucas universidades que fazem isso aqui no país. Há muita pesquisa feita aqui, né, a nível global, mas aí trazendo um recorte, né, mais para próximo de nós, a gente vê o avanço da América Latina, né? A Costa Rica vai legalizar no próximo ano, em 2025. O Paraguai já exportou toda a sua produção de cânhamo para a Europa. Aqui no país, né, a gente tem uma lei municipal na cidade de São Paulo também, que já fornece os medicamentos, né, pelo SUS, apenas para 3 patologias, né, de grau de raridade altíssimo. E aqui, recentemente, né, muito recente, foi aprovada uma lei municipal aqui no Recife, né, que dispõe da distribuição do medicamento, né, terapêutico à base de cannabis sativa pela rede, como também incentiva projetos de pesquisas, né, parceria com as universidades. Acho que a gente coloca o debate dentro da Rural num momento bem oportuno. E quando a gente fala de Recife, né, a gente olha para Pernambuco e aí a gente faz esse recorte do sertão pernambucano, né, e do Nordeste como um todo, a gente vê um lugar altamente adaptado para o cultivo dessa planta, né, uma planta que também pode gerar os benefícios ambientais, né, para os lugares onde ela for plantada. A gente também vai ter um foco nos agricultores e agricultoras familiares, com foco também em mulheres, em mães atípicas e associações, né, daqui que estejam abrindo caminhos com o trabalho, o uso da cannabis sativa no estado. Aí o que motivou bastante, né, essa insurgência desse grupo, né, dessa rede que se forma sobre a temática, né, com a origem e o esteio, né, o grande guarda-chuva, na real, da Universidade Rural daqui de Federal de Pernambuco, foi o avanço, né, em todo o mundo nas pesquisas e um retrocesso a nível Brasil, né. A dificuldade desse debate, né, com seriedade de cunho, com respaldo científico, né, a dificuldade também do apoio, a falta de apoio, né, a projetos de pesquisa, né, e os isolamentos dos grupos, né, cada um está debatendo a cannabis de uma forma isolada e não há esse pensamento estratégico de rede, né. A gente já tem pesquisa suficiente demonstrando os diversos benefícios que a cannabis pode trazer tanto para a saúde humana quanto para a saúde ambiental, né, uma planta que pode nos conceder estratégias incríveis para a sustentabilidade socioeconômica, né, de diversos lugares. Por exemplo, a cannabis pode tirar radioatividade do solo, ela pode tirar metais pesados de solos contaminados e aí com essas plantas que crescem nos lugares contaminados se dá para fazer suplementos alimentares, dá para fazer fibra da melhor qualidade, tecido da melhor qualidade, roupas que duram séculos, como dizem, né? Cosméticos, biodiesel, material com menos danos para construção civil, isolante térmico, ração para animal. Tudo que é feito de plástico pode ser feito com a cannabis, né? É um produto biodegradável, sem gerar, né, contaminantes para a terra, né, para as águas. E das diversas formas de uso, né, remonta da primeira farmacopeia escrita no mundo, né, na China, 5.000 anos atrás. Mas tem outros registros históricos que fazem uso e menção ao óleo, à tintura, a folhas, de 12.000 anos atrás. Ela é uma planta indiana, né, que chega ao Brasil com os povos africanos escravizados, né, e teve seu uso amplamente difundido por esses mesmos corpos, como também teve um acolhimento pelos povos originários. E é uma oportunidade da gente fazer uma reparação e uma justiça histórica, né, uma reparação histórica e uma justiça social, né, para esses povos que trouxeram essa medicina, essa potencialidade, na real, que difundiram, né, esse conhecimento ao redor do mundo, né, para não ter uma planta e um usufruto apenas para as classes elitizadas, brancas, né? Acho que é muito importante a gente fazer isso, né? E lembrar que também que era legalizado aqui no Brasil, né? A proibição no Brasil retoma de 100 anos, um pouco menos de 100 anos talvez, né? Se vendia cigarros de índio, pito de pango nos botânicos, né? Nas farmacopeias brasileiras.
E muitas pesquisas já com comprovação científica, né? E muita prática mesmo clínica hoje em dia já demonstra, né, com toda certeza, que essa planta ela tem efeitos medicinais em muitas das doenças que a medicina moderna não sabe ainda lidar perfeitamente, né, como o caso de esquizofrenia, mal de Parkinson, Alzheimer, câncer, epilepsia, entregando uma qualidade de vida para essas pessoas portadoras de doenças ou para seus familiares que têm que cuidar, né, dessas pessoas, uma qualidade de vida e uma qualidade de saúde, né, que salva a vida dessas pessoas. Mesmo com tanto retrocesso, é por isso que se está conseguindo ainda fazer o uso medicinal, né, da cannabis. Né, e a gente sabe que a gente mora numa grande potência, né, agrícola do mundo, e a gente não está podendo plantar essa planta, está comprando de fora uma planta que a gente tem total capacidade de produzir aqui dentro, né? Com maestria. É feito você pensar que o Nordeste vai ter que importar macaxeira, assim, por exemplo, né, para isso. Incidir dessa forma, inclusive, é incidir nos gastos públicos. Que além de trazer todo esse benefício medicinal, né, para essas pessoas, ainda vai trazer um benefício econômico e social, né, aqui para o nosso país. É a oportunidade da gente talvez fazer com essa planta uma reparação histórica aos povos pretos escravizados, né, aqui no país, de dar acesso a essas pessoas que foram massacradas, perseguidas, são presas, mortas todo dia porque na justificativa, né, de uma falácia, de uma guerra de drogas. Apenas na última década a gente viu começarem a abrir portas novamente por causa dessa questão incontestável do uso medicinal, principalmente na luta de muitas mães, né, que precisam, mulheres, muitas mulheres que precisam desse remédio, às vezes para seus familiares ou para sua saúde, né? Hoje no Brasil, pouquíssimas universidades estão fazendo pesquisas com essas plantas, né, principalmente com apoio jurídico, judicial, né? E mais raro ainda é a pesquisa com o plantio da cannabis, né? E quando a gente vem falar de agroecologia e desenvolvimento territorial, né, nada melhor do que a gente pensar o plantio da cannabis numa perspectiva agroecológica, né? Tanto que faça bem à natureza, né, que não seja plantado apenas em grandes monocultivos, né, que provavelmente é o que a indústria vai querer fazer, né, grandes monocultivos dessa planta. E dentro da agroecologia a gente quer dar uma perspectiva, né, de plantio consorciado, de plantio agroecológico, né, de plantio orgânico e de um plantio democratizado, né, com o uso com o uso de redes, né, de agricultura familiar. Então é algo que ainda existem muitos passos para se caminhar, mas é algo que precisa já ser sonhado, precisa já ser estudado, para que a gente possa encontrar que caminhos são esses, né, de equidade, de justiça, para a chegada da cannabis no Brasil. A gente já está, né, nesse grupo, nessa rede, né, um pouco menos de um ano se articulando. Estamos nessa parte recortada agora, né, do levantamento bibliográfico das articulações, a intercorrência jurídica, né, dentro desse projeto de pesquisa nos órgãos, nos devidos órgãos, na relação com o Conselho de Ética da universidade, com a própria reitoria, né, com a Anvisa, relações institucionais de diversas ordens, composição em frente parlamentar, né, na formulação de marcos legais aqui no estado e na cidade do Recife especificamente. Então estamos nessa fase do trabalho e o nosso foco, né, maior é estudar essa planta, né, com os consórcios, né, nesse levantamento da agrobiodiversidade, nessa importância dessa planta para as mudanças, né, climáticas, na tentativa da mitigação, né, desses efeitos. Então a cannabis tem um potencial enorme de apoiar a agroecologia e o desenvolvimento territorial aqui em Pernambuco, no Nordeste do Brasil, com uma base familiar, democratizando e trazendo equidade, justiça social, ambiental, climática, fazendo a salvaguarda dos saberes ancestrais. A gente precisa de muita gente remando junto nesse barco, porque ainda tem um caminho muito longo pela frente e muito desafiador, e que isso possa vir de uma maneira agroecológica, de uma maneira justa, de uma maneira compartilhada, e que não fique apenas nas mãos das grandes corporações e do poder financeiro, mas que a gente possa levar para todo mundo que precisa desses benefícios, né, e para a nossa sociedade como um todo.